O livro de Enoque, o texto proibido que revelou os segredos dos anjos. Existe um livro antigo, tão misterioso, tão controverso, que foi excluído da maioria das Bíblias. Um texto que fala sobre anjos caídos, gigantes que caminharam sobre a terra, visões do céu, do inferno e do julgamento final. Durante séculos, ele foi considerado perdido. Muitos acreditavam que jamais seria encontrado novamente. Mas então, fragmentos desse livro reapareceram e reacenderam uma das maiores polêmicas da história religiosa. Estamos falando do misterioso livro de Enoque. Mas afinal, por que esse livro foi rejeitado? E quais segredos ele contém que continuam despertando fascínio até hoje? Seja bem-vindo ao canal Códigos do Passado. Quem foi Enoque? Antes de entender o livro, precisamos conhecer seu personagem principal. Enoque é mencionado brevemente na Bíblia. No livro de Gênesis, sua descrição é curta, mas extremamente intrigante. Segundo o texto bíblico, Enoque andou com Deus e então desapareceu, porque Deus o tomou para si. Ao contrário de outros personagens bíblicos, a Bíblia não descreve sua morte. Esse detalhe alimentou inúmeras especulações ao longo dos séculos. Quem era esse homem? O que aconteceu com ele? E por que sua história parece tão diferente? O livro que sumiu da história. O livro de Enoque foi escrito entre aproximadamente os séculos 3 e 15 antes de Cristo. Na realidade, trata-se de uma coleção de textos produzidos por diferentes autores ao longo do tempo. Durante a antiguidade, ele era amplamente conhecido entre comunidades judaicas. Alguns dos primeiros cristãos também o conheciam. Mas, com o passar dos séculos, o livro deixou de fazer parte da maioria dos cânones bíblicos. Acabou preservado principalmente pela tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, onde continua sendo considerado escritura sagrada. Para o restante do mundo, parecia que o texto havia desaparecido. Os vigilantes. A parte mais famosa do livro de Enoque envolve seres conhecidos como vigilantes. Segundo o relato, um grupo de anjos foi enviado à Terra. Sua missão era observar a humanidade. Mas algo inesperado aconteceu. Eles se encantaram pelas mulheres humanas e decidiram desobedecer a Deus. Esses anjos abandonaram sua posição celestial, desceram à terra e passaram a viver entre os homens. O texto afirma que essa rebelião trouxe consequências devastadoras, porque os vigilantes ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade: armas, magia, segredos ocultos e técnicas de guerra. Segundo a narrativa, foi o início da corrupção em grande escala. Os gigantes. Mas a história se torna ainda mais estranha. O livro de Enoque afirma que da união entre os vigilantes e as mulheres humanas nasceram seres gigantescos, os chamados Nefilins, criaturas de tamanho colossal. Seres que espalhavam violência e destruição. A narrativa descreve um mundo mergulhado no caos, onde a maldade crescia sem controle. Segundo o texto, foi essa corrupção que levou Deus a preparar uma resposta extrema: o dilúvio, as viagens pelo céu. Enoque não é apenas um observador, ele se torna um viajante, guiado por anjos. O livro descreve jornadas por regiões celestiais, portões cósmicos, montanhas de fogo, lugares destinados aos justos e regiões reservadas para o castigo dos rebeldes. As descrições são detalhadas, muitas vezes simbólicas, e algumas parecem surpreendentemente avançadas para a época. Por isso, ao longo dos séculos, o texto inspirou inúmeras interpretações, desde leituras religiosas tradicionais até teorias extremamente controversas.
O julgamento dos anjos caídos no livro de Enoque. Os vigilantes não escapam das consequências. Deus envia anjos poderosos para capturá-los. Eles são julgados, acorrentados e aguardam a punição definitiva. A mensagem é clara. Nem mesmo seres celestiais estão acima da justiça divina. Esse tema se tornaria extremamente influente em diversas tradições religiosas posteriores, inclusive na forma como muitos passaram a imaginar os anjos caídos e os demônios. A descoberta que surpreendeu o mundo por muitos séculos. O livro de Enoque era conhecido apenas através de referências antigas. Mas tudo mudou no século XX. Durante as escavações em descoberta dos manuscritos do Mar Morto, fragmentos do texto foram encontrados entre os famosos manuscritos do Mar Morto. A descoberta demonstrou que o livro realmente circulava entre comunidades judaicas antigas e que sua influência era muito maior do que muitos imaginavam. De repente, o texto deixou de ser apenas uma curiosidade e voltou ao centro dos debates acadêmicos e religiosos. Por que o livro foi excluído? Essa é uma das perguntas mais frequentes. A resposta não é simples. O livro de Enoque não foi retirado de uma Bíblia única. Na verdade, diferentes tradições religiosas definiram seus cânones de maneiras distintas. Com o passar do tempo, muitos líderes religiosos consideraram que o texto não possuía autoridade suficiente para integrar as escrituras oficiais. Outros questionavam sua autoria. E alguns viam certos elementos como excessivamente especulativos. Mesmo assim, sua influência permaneceu. E muitos temas presentes no livro continuaram aparecendo em tradições posteriores. O livro de Enoque continua sendo um dos textos mais misteriosos da antiguidade. Um livro que fala sobre anjos rebeldes, gigantes, segredos celestiais e o destino da humanidade. Para alguns, é apenas uma obra religiosa antiga. Para outros, contém pistas sobre crenças esquecidas e tradições que antecedem parte da literatura bíblica. Mas existe uma pergunta que permanece aberta. Se o livro de Enoque influenciou tantas ideias sobre anjos e o fim dos tempos, quantos outros textos antigos ainda guardam histórias que a maioria das pessoas jamais ouviu? Você acredita que o livro de Enoque preserva tradições antigas reais? Ou que suas histórias devem ser entendidas apenas de forma simbólica? Deixe sua opinião nos comentários.